Então, eu trouxe aqui esse edital verticalizado aqui para vocês se situarem, né, aqui com o conteúdo que o edital está trazendo aqui em relação à informática. Então, deixa eu só aproximar aqui um pouco, deixa eu ajustar aqui a imagem aqui para vocês. Então, pessoal, informática é o seguinte, a Banca Legatus, ela, às vezes, ela surpreende, né, em relação às questões que ela traz. Então, todo ano, né, embora ela sempre traga ali aquele mesmo conteúdo, né, básico, bem básico mesmo, ela traz algumas pegadinhas. O que aconteceu aqui em Parnaíba, no concurso aqui de Parnaíba, ela pegou muita gente aqui de surpresa, porque ela trouxe alguns conteúdos que realmente os concurseiros não estavam esperando. Mas quem fez, né, aqui as aulas, né, aqui no nosso preparatório, das 5 questões, né, que são 5 questões que a banca vai cobrar, a maioria dos meus alunos acertou 4 questões das 5. Então, foi muito bom, foi muito proveitoso aqui o curso. Então, eu espero que vocês que vão se inscrever ainda para fazer o nosso preparatório, também vão ter esse sucesso, se Deus quiser. Então, desejar aí, né, já de antemão, boa sorte a todos aqueles que vão prestar esse concurso. E a gente tem muita coisa ainda para estudar, embora esse conteúdo que a Legatus trouxe aqui, ó, a gente olha assim, ó, poucos tópicos, né? Mas aqui dentro desses tópicos aqui, a gente destrincha ele, a gente consegue trazer bastante coisa. Então, esse edital verticalizado, ó, vocês podem observar que aqui do lado, eu trouxe esse acompanhamento aqui do teu estudo, ó. Então, se você está assistindo vídeo aula, né, digamos que você está aqui no seu estudo, assistiu uma videoaula ou uma live que aconteceu aqui no nosso preparatório, você vem e marca, né, como que você assistiu, né, esse dia de estudo aí, você marca, põe um dia, né, que você assistiu aquela aula. Se você tem PDF daquela disciplina, se você estudou pelo PDF, você também vai dar um check aqui, nessa caixinha aqui do PDF também. E aqui as revisões, né? Então, eu coloquei aqui, para você ter um aproveitamento de qualquer disciplina, você precisa fazer revisão. E, gente, a revisão que eu falo não é aquela revisão que você anota durante a aula e você pega e vê aquelas anotações no dia seguinte ou 2 dias depois, não. Esse tipo de revisão aqui, eu costumo chamar de revisão ativa. O que é uma revisão ativa? Então, aqui nos primeiros 7 dias, quando passarem os 7 dias da primeira aula que você assistiu, você vai tentar se lembrar daquele conteúdo que você viu, por exemplo, aqui, de hardware, né? Ó. Então, eu vou trazer para vocês o conteúdo de hardware, de software, e aí, na primeira revisão que você fizer, você vai tentar recuperar, né, aquele conteúdo que eu vou te passar, sem olhar para as tuas anotações. Então, você vai tentar puxar na memória o que é um hardware, exemplos de hardware, o que são de softwares, os tipos de softwares, ok? E aí você tem, mais aqui na frente, a revisão de 15 dias, a revisão de 30 dias, então é um ciclo, né? Você vai fazendo esse ciclo. E aqui as questões, na última coluna aqui, você coloca aqui, sei lá, você pega um material aí que a gente vai enviar, sei lá, de 20 questões, 30 questões. E aí você vai tentar resolver aquelas questões e aqui do lado você vai colocar a quantidade de acertos que você teve durante esse processo aí que você tentou resolver essas questões. Muito importante você resolver o máximo de questões que você conseguir até o dia da prova. Então, revisão, questão. Então, faça isso que eu tenho certeza que você vai ter muito êxito aí durante a tua prova. Então, vamos partir aqui, ó, o conteúdo aqui que o edital traz, né? Então, a gente tem, como eu falei, né, os componentes básicos de um computador, hardware, software,
a arquitetura básica que o computador tem, dispositivos de armazenamento e cópia de segurança, aqui tem noções do sistema operacional Windows, lembrando que ele não trouxe a versão do Windows aqui. Como a gente já está na versão 11, já foi lançada a versão 11, e daqui a pouco sai a versão 12, a Banca Alegato sempre trabalha em cima da versão 10, ok? Então, o Windows 10 vai ser o nosso conteúdo aqui que a gente vai estudar. E dentro do sistema operacional aqui do Windows, a gente tem essa parte, né, de conceitos e organização e gerenciamento de arquivos e pastas. Então, aquela história, né, de você criar uma pasta, copiar, colar, movimentar aquele arquivo, ok? Então, a gente vai ver tudo isso também. Internet, a questão da parte de toda esse uso que a gente já utiliza diariamente, então a gente também vai ter que trabalhar, ó, a navegação, sites de busca, como é que você realiza uma pesquisa mais refinada, grupos de discussão, redes sociais, aplicativos de navegação, né, os navegadores ou browsers, Microsoft Edge, Mozilla, Google Chrome, então são os mais famosos, né, no mercado. E atenção, pessoal, o que sempre e sempre cai é os aplicativos aqui, são os aplicativos de escritório, ou seja, pacote Office. Então, a banca vai trazer com toda certeza absoluta, como ela sempre faz, e não vai deixar de fazer, vai trazer questão de Excel, questão de Word, muito raramente ela vai trazer PowerPoint, tá? Muito raramente. Das provas que eu já tive a oportunidade de pegar, de analisar, a banca Legados, ela quase nunca traz PowerPoint, sempre trabalha em cima de Excel e Word. Mas, lógico que a gente tem que ver um pouco de PowerPoint para a gente não ser pego aí de surpresa. Aqui, ó, em relação à parte de segurança da informação, ó. Fundamentos e princípios, procedimentos de segurança, a parte de vírus, ó. Tudo que é malware, ou seja, vírus, worms, cavalo de Troia, né, que esse Trojan aqui, cavalo de Troia. Aplicativos de segurança, importantíssimo aqui, ó, sempre cai, antivírus, firewall, anti-spyware, certo? Eu vou trazer aqui um mapa mental para vocês. Se eu conseguir, depois eu disponibilizo também esse mapa mental para vocês. Deixa eu trazer aqui, só um instante. Chegou aí para vocês também a imagem do mapa mental? Dá um likezinho aí. Chegou. Ok, deixa eu aproximar aqui meu mapa mental. Então, olha só, noções de informática. Então, deixa eu começar aqui na... Então, como eu falei agora há pouco, componentes básicos. Aqui a gente tem dispositivos e periféricos, dispositivos de armazenamento e cópia de segurança, noções do sistema operacional Windows, conceitos básicos de internet, edição de textos e planilhas, né? Versão 2016. Aqui em Parnaíba, né, no concurso que teve, a banca cobrou o Office 365. Então, é uma versão diferente do que ela costuma cobrar. Então, graças a Deus que ela trouxe essa versão 2016, embora a gente já esteja aí em uma versão bem mais avançada, né, que é o 2021, a última versão. Então, 2016, show de bola, essa versão aí, tranquila de estudar. Então, vamos aqui nos componentes básicos, ó, o que, que a gente vai ver no nosso curso. Vai ver tudo nos mínimos detalhes, ok? Então, hardware. Aqui, ó, hardware, o que, que a gente tem que ver?
olha só o que a banca sempre traz. Na parte de hardware, ela nunca me decepciona. Toda vez ela vai trazer algum desses periféricos aqui, ó, certo? Placa-mãe, né? Placa-mãe. Então, o que ela vai trazer dentro de placa-mãe? O chipset, placa-mãe, os barramentos que a gente encontra na placa-mãe, as portas de comunicação, ó, puxar aqui mais aqui a arvorezinha, ó, as portas de comunicação que a placa-mãe tem, ó, USB, né? Vocês já conhecem aí, quando vocês conectam a impressora de vocês, né? Vídeo, o antigo VGA, né? O antigo VGA, que foi substituído pelo HDMI. Então, todas elas são portas de comunicação, integradas aqui à placa-mãe, ok? Vamos descer aqui, ó, processador, né? O cérebro aí do computador. Então, quando você se refere aí, quando a gente está lidando com o computador, tem muita gente que se refere àquela caixa, né, aquela caixa preta, chama de CPU, né? Então, aquilo ali não é CPU, aquilo ali é gabinete. Então, a CPU, ela fica dentro do gabinete e fica acoplado na placa-mãe. Então, não confundam essa parte aí de CPU e gabinete, certo? A questão das memórias, gente, questão de memória, essa aqui é batata. Quase sempre vem uma questão sobre memória. E resta saber, né, você com certeza vai conseguir diferenciar essas memórias, né, e gabaritar na tua prova, né, quando você estiver assistindo a aula comigo, a questão de memórias primárias. Olha só o que eu tenho, tudo de memória primária, ó. Foi assunto aí de uma questão que eu coloquei no grupo, né, memória RAM, memória ROM. Dentro da memória ROM aqui a gente tem a CMOS, memória primária ainda, ó, memória cache, né, nível 1 e nível 2, né, esse L é de level, é de nível, nível 1 e nível 2. Registradores, também é um tipo de memória, ok? Isso, memória primária, tá? Partindo agora para as memórias secundárias. Gente, o que é memória secundária? Então, são aqueles tipos, né, aquele tipo de memória que você armazena uma grande quantidade de dados, ok? Enquanto as memórias primárias, né, têm pouca capacidade de armazenamento, então são poucos megabytes, em contrapartida, a memória secundária são aquelas memórias que você armazena grandes volumes e para posteridade, né? Então você tem aí um HD, deixa eu ver as opções que eu tenho aqui, ó. Memória secundária, HD SSD, HD externo, pendrive, cartão de memória, fita magnética, CD e DVD quase ninguém usa mais, né? Fita magnética de arreda, né? Então, a banca gosta de trazer essa parte, né, de memória auxiliar, né, que é sinônimo, ó, secundária, auxiliar, memória de massa, são sinônimos, tá bom? Então, pode vir aí na tua prova com esses três nomes aí, tá? Então, você vai se lembrar que é o quê? Grande armazenamento. Então, você vai armazenar muito conteúdo dentro dessa memória secundária. E é outro tipo de memória aqui, ó, memória virtual. Gente, essa memória virtual aqui é danada para cair também nas provas aí da Legatos e em outras bancas também sobre a memória virtual, tá bom? Então, a gente vai ver toda essa memória também, que é bem importante a gente conhecer e diferenciar cada um. Ainda dentro aqui de hardware, olha só, HDD. Todo mundo só chama HD, né? Por que ele é HDD? Hard Disk Drive. Então,
ele é aquele HD comum, ou disco rígido, né? Pode falar, Aurelane. Aurelane quer falar. Você vai falar, Aurelane? Está com a mãozinha levantada? Posso continuar? Pode, entrei agora. É porque você levantou a mãozinha aqui, eu precisava que você queria falar. Vamos lá. Então, voltando aqui ao HD. Esse HD, que a banca de vez em quando traz, ela gosta de fazer a comparação com o sucessor mais próximo dela, que é o SSD, certo? Então, eu tenho o HD, que é bem antigo, né, que já foi substituído há algum tempo, e o SSD, que a gente diz que é 10 vezes mais rápido, né, até mais rápido do que o, o HD, certo? Então, aqui é um sucessor do outro aqui. A parte aqui ainda de hardware, eu tenho os periféricos, ó. Toda a parte de periférico de entrada, saída e misto, vocês vão ter que diferenciar, vão ter que saber, para na hora que a banca trouxer a questão, você gabaritar e não vacilar, tá bom? Então, tudo que é periférico de entrada, microfone, teclado, mouse, né, um, um leitor biométrico, um scanner de mão, né, quando você vai no supermercado, né, que você tem que passar suas compras, então, eles fazem a leitura, né, do produto, do código de barra, né, então ele usa um leitor, né, então aquele leitor, ele recebe aquele código, né, interpreta, e aí ele vai lá no sistema, no banco de dados e puxa aquele código, né, referente àquele produto. Então, é uma entrada de dados, e ele processa essa entrada e te manda o quê? A saída, certo? Então, acontece dessa forma, você envia a informação, né, um dado, ele processa e te manda uma saída em um periférico de saída. Né? Por exemplo, um monitor, uma impressora, então, uma caixa de som, são exemplos aí de periféricos de saída. E ainda tem um misto, né? Ou eu posso colocar aqui também, ó, que pode vir trazendo, um híbrido. Então, é o que faz as duas funções, tanto entrada como saída de dados. Então, eu tenho um exemplo aí de periférico misto ou híbrido, é o pendrive, um cartão de memória, né, que você tanto joga a informação ou um dado dentro desse dispositivo, como você recupera também esse dado lá do pendrive. Então, o pendrive, nesse caso aqui, ele é tanto de entrada como de saída. Depois de hardware, eu tenho o quê? Tenho o software. Então, enquanto eu estou lidando aqui com a parte física, né, tudo aquilo que a gente consegue tocar, eu tenho o hardware, que é a parte que você não consegue tocar, você só consegue xingar, né? Então, quando o teu sistema operacional trava, quando o teu aplicativo trava, você não pode fazer muita coisa, né? Então, você só tem que esperar ele destravar. Então, você não pode fazer muita coisa. E o que a gente vai ter que ver dentro de software? O sistema operacional que a banca vai cobrar, que é o Windows 10, ok? Um outro exemplo aí, manda bem no chat aí, por favor, aí, quem quiser participar aí da live, manda no chat aí dois, dois ou três exemplos aí de sistema operacional que a gente tem hoje em dia, além do Windows 10, obviamente. Quem quiser participar, manda aí.
que é um sistema operacional, né? Então, ó, o Windows 10, como ele já traz aqui, puxando aqui, ó, do sistema operacional, é aquilo que você utiliza, né, para fazer uma interface entre o hardware e quem está usando, né? Então, o usuário tem que usar uma interface para estar usando todo o poder que o hardware tem. Então, não adianta de nada você comprar um super notebook, um super computador, um super celular, se você não tem, né, um sistema operacional para usar toda aquela potência de processador, de memória, de câmera, de armazenamento. Então, se você comprar um celular hoje, independente de fabricante, e esse celular não vir com um sistema operacional instalado, ele só vai servir de peso de papel. Vocês concordam? Então, se ele não tiver um sistema para ser usado, não vai servir de nada. A mesma coisa é um computador. A mesma coisa é um notebook. Se ele não vir com sistema, de que adianta? Né? Se pagou, sei lá, 5 mil reais no notebook e ele não vem com sistema. Então, o conceito de sistema operacional é isso. É você conseguir ter essa interface para usar o hardware. E aqui, ó, vou trazer aqui outro exemplo de sistema operacional. Você tem o Linux, né, ó, é a parte lógica, é isso aí. Então, você tem o Linux como o outro exemplo. Você tem um Android, né? O Android aí, Android. Você tem o que mais? Você tem o iOS, né? Então, são exemplos de sistemas operacionais. Então, sem eles, você não consegue utilizar o hardware. Como a Carla falou, é a parte lógica da coisa, é o que é programado para aquilo. Certo? Dentro ainda de software, você tem que a banca gosta de trazer sempre, ó, a parte, como eu falei, de pacote Office, né? O que que ele vai, o que que ele vai trazer, ó. Lá embaixo tem, mas eu vou colocar, ó, Word, Excel e PowerPoint. Questão certa, com certeza. Então ele vai trazer o pacote Office, né? Então, o que que é um aplicativo? O que que é um aplicativo? Quando ele é construído, ele vai ser aplicado para resolver um problema do usuário. Vocês concordam? Então, se a Microsoft, que é a proprietária aqui do pacote Office, ela pensou, bom, eu preciso criar aqui alguns aplicativos que vai servir para editar um texto, criar uma planilha eletrônica, criar slides de apresentação. Então, ela viu uma necessidade dessa aplicação e colocou no mercado. Da mesma forma aconteceu com os navegadores, ou também a gente pode encontrar na prova como browsers, navegadores ou browsers. Então, é um aplicativo, ou um software aplicativo, que você usa para navegar na internet. Então, você tem aí Google Chrome, Mozilla Firefox, o Edge, né, Microsoft Edge, você tem o Brave. Então, são alguns aplicativos, alguns navegadores que a gente também vai trabalhar aqui no nosso conteúdo. Outro tipo de aplicativo que a gente encontra sempre são os aplicativos de edição de imagem e vídeo. Quem aqui nunca fez aí uma montagem, né, com o aplicativo aí no celular? Quem nunca editou um vídeo no CapCut, né? Então, são aplicativos que vão resolver um problema aí do usuário, né? Mestre? O que é o mestre? Eu não conheço o mestre.
O Wellington falou aí, mas eu não entendi. O Meet. Entendi. O Google Meet, ele é um aplicativo, né, criado para fazer videoconferências, que é o que a gente está utilizando aqui, né? Então, eu estou utilizando o Google Meet como aplicativo para fazer essa transmissão. Então, assim como ele tem o Zoom, né, que a gente utiliza também, tem o Teams, né, da Microsoft, então, resolvem um tipo de problema do usuário. E os softwares utilitários? Observe, aplicativo, você tem algumas opções aqui, ó, que são destinadas ao usuário, ok? Então, vocês concordam comigo que tudo que foi criado aqui, tudo que foi citado, quem vai utilizar é o usuário, ó. Quando eu trato de utilitário, olha só, antivírus, firewall, quem é que vai utilizar esses aplicativos? Quem é que vai utilizar esse software aqui, ó? Quem vai utilizar, gente, é o sistema operacional, tá? Na verdade, o antivírus, ele vai ficar monitorando, né, as ações aí no teu computador, no teu sistema. Então, não é o usuário quem está utilizando, de fato, esse software, e sim o computador, né, o teu sistema operacional. Então, ele foi desenvolvido para ser uma ferramenta utilitária do sistema operacional, assim como o firewall. Então, o firewall é um tipo de software que vai ficar monitorando o tráfego de rede que tu está usando ali no teu sistema. Então, quando você está na internet, você acessa vários sites, então o firewall, ele fica, ó, de olho de tudo que vai e volta, né, aí no teu computador. Então, Carla, a principal diferença entre aplicativo e utilitário é o aplicativo é destinado, ele foi criado para o usuário, né, resolver um problema dele. O aplicativo, ele foi criado para o usuário. E o utilitário, ele foi destinado no caso, para o sistema operacional. Ele vai servir mais para o sistema operacional, entendeu? A banca, ela não vai te pedir essa diferenciação, não, tá? Ela só vai querer, por exemplo, ela vai citar exemplos, né, de navegadores, né, ou de antivírus, e ela vai te perguntar, ó, esse aplicativo, né, ele foi destinado para que função, né? Enfim, assim, mais ou menos isso, mas ele não vai te perguntar qual a diferença entre aplicativo e utilitário, né? Isso. Deixa eu ver aqui. Nada. Ó, dispositivos e periféricos, falei agora há pouco, mas tenho que frisar, né? Entrada, né? Todos os periféricos de entrada, periféricos de saída, misto, né? Ou híbrido, acabei de falar, né? Agora há pouco. Dispositivos de armazenamento e cópia de segurança. Gente, o que você utiliza para armazenar os seus arquivos? Sim, Júlia, eu vou ter um chute aqui na minha câmera aqui que ela quase cai. Deixa eu terminar de ajeitar ela aqui, só um instante. Eu vou mandar, viu, Júlia? Eu vou tentar converter o ring light aqui também, tá todo torto. Vou tentar converter ele para PDF, e aí eu vou tentar mandar no grupo. Então, ó, o que você utiliza como dispositivo de armazenamento aí no teu dia a dia? Muito provavelmente você deve ter um pendrive, né? Então, resta saber
né, a capacidade que o teu pendrive vai ter. Então, dispositivo de armazenamento. Ok. HD externo. Gente, o que é externo? Tudo que é externo fica fora do computador. Então, de alguma forma, você vai ter que conectar esse HD no teu notebook, no teu computador, né? Como é que você conecta ele? Muito provavelmente na porta USB, certo? Então, você tem aí mais um dispositivo de armazenamento. Olha só a famigerada nuvem. Todo mundo utiliza nuvem. Todo mundo utiliza nuvem. Mas, professor, eu não sei nem o que diabo é nuvem. Como é que o senhor está dizendo que eu uso nuvem se eu não sei o que é? Todo mundo usa. Você usa, seu pai usa, sua avó usa, seu filho de 5 anos usa. Então, como que você utiliza a nuvem? Principalmente quando você estiver utilizando aí teu WhatsApp. Então, quando você ou recebe ou você envia arquivos, você recebe um áudio, você recebe foto, você recebe vídeo, você está armazenando esses arquivos em algum lugar. Primeiro, esse arquivo, quando você baixa esse arquivo no teu celular, ele vai para a memória do teu dispositivo, correto? É por isso que tu tem que ter uma memória suficiente para conseguir guardar esses arquivos que você recebe, né? Enfim. Tá, beleza. Daniel, eu recebi aqui meu celular, aqui está com a memória quase cheia. O que é que vai acontecer se a minha memória encher, o meu WhatsApp vai parar? Beleza, vai parar. Mas você esqueceu que você configurou, né, o teu WhatsApp para fazer, né, o backup. E esse backup, na maioria das vezes, pelo menos o meu, né, ele faz de madrugada. E essa sincronização, o que é que acontece? Ele faz uma cópia do que está na memória do teu dispositivo e vai mandar para a nuvem, certo? E que nuvem é essa? A nuvem, se você usa Android ou usa uma conta da Google, vai lá para a nuvem Gmail ou Google Drive. Então, vai lá para o teu Drive. Todo o teu backup do WhatsApp vai cair lá no Drive. Imagens, vídeos, áudios, PDF, tudo. Tudo vai para lá. É por isso que tem aquele espaço de armazenamento, que você vai enchendo, 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 em uma hora tá cheio e pronto. Aí você tem que comprar mais espaço. Mas acontece dessa forma. O teu, com certeza, essas fotos vão todas para lá. Então, se você tá com o seu dispositivo cheio, presta atenção. Se você tá com a memória do teu dispositivo cheio, o teu celular, você pode apagar se você quiser. Por quê? Porque já foi feito, né, assim, já foi feita a sincronização com a nuvem lá do teu Google, né? Do teu G Drive. E se você usa um iPhone, você tem o iCloud, né? Então você tem o iCloud aí que também faz esse mesmo trabalho aí com os teus arquivos. Então hoje é imprescindível você ter. Sim, no caso do WhatsApp, sim, Lu. No caso do WhatsApp, você só faz o backup se, obviamente, você configurar. Que eu aconselho todo mundo a fazer, né? Porque se você perder aí as suas conversas, como é que você vai recuperar depois, né? A não sei que você não tem interesse de recuperar as conversas. Os tipos de backup. Gente, é importante a gente conhecer os tipos de backup, ó. Ah, mas não é só mandar para a nuvem, não é só mandar para o pendrive, que é um backup? Negativo. A gente tem 3 tipos de backup. A gente vai estudar sobre todos eles, tá bom? Para que você gabarite aí a tua prova. Noções do sistema operacional, no nosso caso, o Windows 10. A gente vai ter que ver o quê? Vocês estão ouvindo aí meu cachorro latir? Tá danado ali, querendo pegar o pessoal na rua.
Ó, então, a parte de sistema operacional Windows, o que a gente tem que ver? Conceitos e organização, né? Gerenciamento de arquivos e pastas. Então, o que é organizar e gerenciar os teus arquivos? Gente, é aquela arvorezinha, né? Aquela arvorezinha de pastas que você tem, né? Então, você tem uma pasta, depois você cria uma outra pasta, você tem uma subpasta. E aí você quer mandar um arquivo ou copiado ou recortado, né? Então, a gente tem que aprender esses comandos, né? Principalmente os atalhos. Gente, atalho é vida. Eu vou mandar para vocês um PDF com uma pancada aí de atalhos para que você olhe, né, sempre antes da prova e tente utilizar e tente usar esses atalhos aí na tua casa, porque você consegue aprender quando você usa, né? Então não adianta eu te mandar aqui um PDF com um monte de coisas se você não vai tentar e usar na tua casa. Danado não se cala, não. Tá zangada, né? Alegatos cobrou um atalho na prova da Câmara Municipal de União. Você lembra qual foi o atalho, cara? Relacionado aqui ao Windows ou foi algum aplicativo, no caso, Word? Ah, então continuando aqui, ó. Gente, internet, ó, essa parte de conceitos de internet também costuma vir, tá bom? Mas ele traz, na maioria das vezes, né, esse conceito aqui de internet, na parte dos navegadores, tá bom? Então, é bem interessante que a gente veja, né, a diferença aí dos três navegadores, né? Então, Google Chrome, Mozilla Firefox e o Microsoft Edge. Então, são três, né? Ó, não trouxe aqui, mas enfim. Esses três navegadores aí que sempre aparecem, né? Google Chrome, Mozilla Firefox e o Microsoft Edge, tá? Então, tá aqui, ó, navegadores ou browser, os gerenciadores de e-mail, que já entra, né, aqui na parte de ferramentas, né, aqui da internet, ó, gerenciadores de e-mail, né, que a gente tem aí o Outlook, né, para gerenciar e-mail, enfim, a gente vai ter que ver isso também. E, olha só, esse rapazinho aqui caiu na última prova aqui de Parnaíba. Quem não fez o nosso preparatório, como a gente chama aqui, não sei se vocês aí no Maranhão também tem esse ditado, né? Quem não viu, quem não estudou, se lascou. Então, plugins, ele cai aqui dentro de navegadores, tá bom? Então, os plugins, eles são, né, instalados, né, dentro dos navegadores aí para fazer uma função em específico, tá bom? Então, caiu essa questão de plugins. Então, é importante que a gente conheça aí esse conceito, né? O que são os plugins. Edição de texto. Esse aqui é o terror do concurseiro. Edição de textos, planilhas e demais documentos utilizando o Microsoft versão 2016. É o Microsoft Office 2016. Quando ele fala demais documentos, vocês concordam comigo que ele não cita PowerPoint, tá? Quando ele fala edição de texto,
eu já sei que é o Word. Quando ele fala de planilhas, eu já sei que é Excel. Agora, quando ele fala demais documentos utilizando o Microsoft Word, aí fica em aberto, né? Fica uma incógnita aí. Essa banca é danada. Então, como eu falei para vocês lá no começo da nossa live, raramente a Legatus ela traz PowerPoint nas questões. Mas vamos ficar de olho, né? A gente vai trabalhar muito a questão de textos, né? Principalmente aqui atalhos, algumas ferramentas aqui do aplicativo, né? Que a gente tem que saber, fórmulas do Excel. Meu Deus do céu, se eu pudesse, eu lançava um curso só com essas fórmulas aqui que caem, né? Que as bancas cobram, na verdade, né? Então, eu já, inclusive, fiz algumas aulas específicas só com fórmulas, né? As principais fórmulas que são cobradas aí, principalmente pela banca Legados. Então, muito importante que a gente trabalhe em cima principalmente desses dois aplicativos, né? Ó, Word e Excel, e, se der tempo, a gente vê algumas questões aí, sem aprofundar muito em relação ao PowerPoint, né? Mas Word e Excel vai ser, assim, absurdo, né? O que, que a gente vai ter que ver de questões, né? E a utilização desses aplicativos. Não tenho mais nada aqui. Deixa eu só... Eu consigo compartilhar aqui só uma última tela com vocês. Deixa eu ver... Keylogger, caiu na prova. Essa parte de Keylogger, viu, Wellington? É a parte de segurança, tá? Então, a gente vai também trabalhar em cima dessas questões aí de segurança. O Keylogger, ele é um tipo de vírus, né, que captura, né? Captura aí as batidas, né, da tecla, né? Então, vai armazenando tudo que você digita. Então, o hacker que está do outro lado vai receber o que você digitou, né? Suas senhas de cartão, senha de rede social, enfim. Então, ó, eu vou trazer aqui uma questão aqui da Legatus, que diz o seguinte, ó, o circuito integrado, né, que realiza a tomada de decisões, efetua os cálculos, né, e é um dos hardwares mais importantes do computador, comparável ao cérebro, né, a máquina, né, em analogia aí ao ser humano. Então, das alternativas aí, ó, que a gente tem, que é uma dos principais hardwares aí, ó, que se compara ao nosso cérebro. Qual é a alternativa aí, pessoal? Manda no chat aí. Hora de errar é agora. Hora de errar é agora. Isso aí, Amanda. Alternativa é. Então, a banca, ela pode trazer, tá? Ela pode trazer aí com nomes diferentes, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ela pode trazer aí com nome diferente, né?
CPU, ou processador, ou microprocessador, como trouxe aqui. Tá? Deixa eu ver aqui uma outra questão. São componentes que podem ser encontrados ou conectados na placa-mãe de um computador. São componentes que podem ser encontrados ou conectados na placa-mãe. Tá? Olha só. Questão de atalho, beleza. Então, vamos analisando aí, ó. Quais dessas opções, né, esses componentes aqui, a gente consegue conectar, né, ou a gente já encontra na placa-mãe. Então, ó, por exemplo, chipset. O chipset, ele já vem, né, incorporado aí na placa-mãe de fábrica. Então, o chipset já vem de fábrica e é o principal chip da placa-mãe, tá? Processador, vocês acabaram de ver, né? Comparável com o nosso cérebro, tá? Então, você consegue acoplar, né, esse processador na placa-mãe. Então, ele vem fora e você consegue acoplar ou conectar esse componente na placa-mãe. Da mesma forma, é a memória RAM. A memória RAM é a memória principal do computador, que lá, na nossa questão, usada para armazenar dados que estão em uso no momento pelo sistema operacional, tá? Então, tudo que você está utilizando no teu computador, né, quem está armazenando e guardando esses dados é a memória RAM, por isso que ela é a memória principal. E a principal característica que vocês podem ver lá na prova, ó, é que ela é volátil, ou seja, perde seu conteúdo ao desligar o computador, tá? Então, tudo que está armazenado na memória RAM é perdido. Então, se não tem energia, ou seja, se o seu computador não estiver ligado, tchau, tchau, os dados aqui da memória RAM. E o BIOS. O que é o BIOS? O BIOS é o Basic Input barra Output System, tá? Então, ele é um software embarcado na memória ROM, tá? Diferente da memória RAM, olha só, diferente da memória RAM, a memória ROM, ela não tem os dados apagados quando o computador é desligado, tá? Então, é embarcado. Quando vocês encontrarem esse termo embarcado, é porque ele já vem de fábrica, tá? Já vem de fábrica. O software que vem no teu ar-condicionado, o software que vem no teu micro-ondas, o software que vem na tua TV,
Então, todos eles são embarcados, né? Ou você acha que quando a gente compra esses equipamentos, esse software, você vai ter que instalar ainda? De forma nenhuma, né? Ele já tem que vir instalado para você conseguir utilizar esse equipamento. Então, ele já sai de fábrica lá bonitinho. Então, eles têm que ser armazenados em uma memória do tipo ROM, é uma memória que a gente também costuma dizer que ela é não volátil, ou seja, ela não perde os dados quando o computador é desligado. Então, todas as alternativas aqui são verdadeiras, né? Tudo que a gente encontra na placa-mãe, tá? Tudo a gente encontra na placa-mãe e também podem ser conectados. Então, a alternativa aqui seria a letra E, ok? Então, isso aqui foi uma aula introdutória. Então, eu tenho aqui um conteúdo bastante esmiuçado, né, em relação ao conteúdo que vai cair para vocês, ó. Então, toda a parte de hardware, né, eu vou trazer tudo isso aqui bonitinho para vocês, ó, como eu estava falando, né, ó. Parte de memória, tá? Questões. Então, é um conteúdo bem rico que eu quero compartilhar com vocês, esse conhecimento, para que vocês gabaritem aí a, a parte de informática, né, no concurso de vocês. Então, queria agradecer aqui a presença de todos vocês, né? Amanhã, como vocês já devem saber, vai ter a aula da professora Débora, tá? Então, a Débora também vai trazer, vai destrinchar conteúdo aí de português, né, com vocês. Então, não percam essa aula também, super importante. Então, se ficou alguma dúvida aqui dessa aula, estarei no WhatsApp, tá? Então, vocês podem mandar perguntas, questões para a gente comentar, tá bom? Então, desejo aí a todos uma boa noite e a gente se vê aí numa próxima oportunidade, tá bom? Tchau, tchau.